Ok, já está gravando. Boa noite, gente. Boa noite, novamente. Que Jesus abençoe o nosso estudo de hoje, né? Os bons amigos que Que estão assim conosco, seja. nos ajude. Que Então, assim. hoje nós vamos estudar o capítulo 40, que se chama Quem Semeia Colherá. E é um capítulo muito significativo. Ele tem uma linha de ensinamentos para a gente, de observações muito preciosas para nós, né? Esse capítulo aqui, quando eu li, eu achei que ele fala de reencontros necessários. E a gente vai conseguir ir identificando isso à medida que ele vai se desenrolando, né? Esse capítulo ele trata de um encontro de André com Elisa, que é uma pessoa do passado dele, e que ele vai contar para a gente, né, o que se deu nesses caminhos cruzados. Então o título por si só ele já é muito sugestivo, né? Quem semeia colherá. E ele começa assim: eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Lembrando, né, que nós já estudamos mais atrás que as câmaras de retificação é uma enfermaria voltada para espíritos que estão chegando das zonas umbralinas. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Então, vamos prestar atenção, porque isso aqui é muito, muito bacana mesmo, isso aqui é muito interessante. Ela diz assim para ele: quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse ela bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Aqui ela está chamando a atenção dele porque esse desejo dele, que ele está relatando para ela, de conhecer essas câmaras, essa câmara em especial, né? Que é a câmara feminina, não é um desejo fortuito, não é algo assim de espírito de curiosidade, que a gente pode pensar assim, o André Luiz ele é muito curioso, então é um departamento que ele não conhece, ele está curioso em conhecer. Não, não é isso, é outra coisa. E por isso que ela fala para ele, né? Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais, né? Qual é esse princípio? Que em cada situação na vida, cada situação na nossa vida tem uma finalidade definida. Nada está solto ao que muita gente pode chamar de acaso. Ah, foi por acaso. Pois não? Hoje eu estava assistindo um podcast de experiências de quase morte. E a pessoa que teve essa experiência acredita, né, nessa questão das vidas, não sei se é espírita, mas é espiritualista nesse sentido que nós temos, né, de acreditar nas diversas existências e tal. E foi muito interessante o que ele falou, porque ele está casando com isso aqui, no sentido de que aqui ele está dizendo que ela diz para ele não deixar de observar o que está acontecendo naquele momento, mesmo nas visitas que aparentam ser casuais, quer dizer, uma visita qualquer, né? Mas esse rapaz, esse Djalma, hoje já um senhor, ele conta que com 21 anos ele teve um acidente e tudo, e teve uma experiência de quase morte, e que quando ele encontra com uma consciência superior,
A consciência pergunta para ele faz aquele retrocesso todo de vida e pergunta para ele o seguinte: você quer seguir ou você quer voltar? Aí ele pergunta: bom, o que você acha? Voltar? Eu vou lembrar? Para que eu voltaria? Aí ele fala: sim, você vai lembrar. E e aí no momento que ele está vendo aquele processo dos fatos da vida dele, né, que todos falam para a gente que tem um momento que você vê passando como se fosse um filme, ele vai vivenciar aquilo com tanta intensidade que ele vai percebendo que ele não esteve próximo o suficiente das pessoas, que os encontros que ele foi tendo pela vida, que ele poderia ter aproveitado melhor o tempo, esse tempo junto com as pessoas. E aí ele fala, a consciência maior fala para ele que sim, que ele iria lembrar e que ele poderia fazer diferente. Então, ele retorna, ele fala, não, então eu prefiro retornar. Então, ele volta para o corpo especificamente engraçado, né? A gente fica pensando assim, nossa, mas se teve essa oportunidade, vai ter uma obra muito grande para fazer, né? E não, e ele volta para poder vivenciar cada momento com as pessoas que ele foi encontrando como momentos únicos. E eu lembrei aqui, mesmo que sejam momentos casuais, igual ele falou, eu estou aqui agora, eu estou inteiro aqui. Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque quantas vezes a gente encontra com uma pessoa ou vai num determinado lugar que a gente não aproveita aquela ocasião para falar o melhor que a gente pode falar, fazer o melhor que a gente pode fazer, abraçar da melhor forma que a gente possa abraçar. E às vezes a gente pensa assim, vou voltar aqui, vou ver de novo, entendeu? Então, assim, só dando uma dica aqui, que é importante a gente observar é, essas visitas, esses tempos, essas estadias que a gente tem com as pessoas da melhor forma possível. Obrigada. Sim. Aí ela continua assim: desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Então, o que ela está dizendo para ele? Olha, André, quando você estabelece sintonia com o bem, você é guiado. Então, quais são os seus interesses ali, né? Aqui, nesse ambiente, nessa enfermaria? É servir, né? Porque, como eu falei, nesse momento ele não está sendo guiado por um espírito de curiosidade. Não é isso que move ele nesse momento, apesar da gente saber que o André é muito curioso. Mas não é isso que move ele nesse momento. Ele nem sabe o que que é. É uma força, é uma atração. E muitos de nós, se a gente puxar pela memória, nós já vivemos situações assim. Eu já encontrei com pessoas, depois de muito tempo, muitos anos, em lugares assim que eu nunca imaginaria que encontraria aquela pessoa assim, mas você corre os olhos assim no ambiente e no momento o seu olhar fixa numa pessoa, seja numa silhueta, seja num jeito, aquilo te chama atenção e você vai na direção da pessoa como se você estivesse sendo teleguiado. E muitas vezes esses encontros, eu volto a repetir, eles não são encontros fortuitos, né? Muitas vezes, quando você encontra alguém assim, primeiro você sente seu coração disparar, ou porque foi algo bom, ou porque não foi algo bom, né? E aquele momento oferece para a gente a oportunidade de reparar. Reparar o quê? Reparar as palavras mal faladas do passado, né? Reconectar os afetos que às vezes se perdem no tempo.
muitas vezes não são encontros, reencontros com pessoas que foram estragados, não, são reencontros com espíritos, com pessoas que existia uma afetividade, uma amizade. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando esses encontros acontecem, a gente é meio que atraída, é como se fosse um imã mesmo que nos buscasse, nos conecta e nos busca. Isso já aconteceu comigo, eu acredito que comigo e com tantas outras pessoas, né? Se não aconteceu, acontecerá. Então, ela está dizendo isso para ele, ó. Desde que os nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Sugestões divinas se a gente estiver, né, buscando o que é bom, o que é elevado. Porque se esse não for o nosso interesse, não é a espiritualidade superior que está nos guiando. Nós não estamos ali com esse sentimento. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia. Nemésia, vocês lembram dela, né? A Nemésia está lá no capítulo, acho que 36, lá para trás, que ela é que Narcisa chama para socorrer aquela doninha, lembra que passou 40 anos lá no umbral, naquele processo lá de, de fixação mental, né? Que ela era escravocrata, escravagista, ela foi envolvida, né? Nessa parte triste da história. E que, para tirar lá das observações curiosas de André, que ele tem uma pequena recaída, vocês lembram, naquele momento? A nossa irmã Narcisa chama Nemésia, que ia direcionar aquela doninha para o lugar que ela precisava. Ela estava chegando de onde? Ela estava chegando do umbral e ela estava dando entrada aonde? Nessas câmaras de retificação. Então, essa Nemésia é aquela Nemésia. E que André está trabalhando agora, vai servir nesse ambiente aonde Nemésia é responsável. Então, é uma coisa que é importante a gente observar, que os espíritos que estão nesse ambiente são espíritos que estão em sofrimento, que estão doentes, que estão sofridos, né? Aí ele diz assim, que não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. De qual cenário que ela está falando, né? A gente já entendeu que esses ambientes, essas câmaras, elas são divididas em setores, né? Masculinos e femininos, e para preservar, né? Entre outras situações, preservar essas individualidades femininas e masculinas. E ela está falando de qual cenário? Ela está falando de um cenário de sofrimento intenso. De sofrimento intenso. Então, o que ela já está dizendo a ele, que o que ele verá ali não é diferente do que ele viu, que ele está acompanhando lá nas câmaras masculinas, né? Porque esses espíritos, tanto homens quanto mulheres, eles vêm de experiências, de semeaduras desregradas. Tudo que é desregrado vai trazer dor e sofrimento para a gente.
em potências que a gente não pode imaginar. Então, e fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou: Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fique à vontade. Ela é muito ocupada, né? Então ela já delegou a Narcisa a, a, a obrigação de acompanhar André e dar a ele os serviços que ela julgar que ele pode desenvolver. Minha amiga e eu comentávamos a vida, a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. E aqui a gente vai ver, né, que esse pavilhão 7, ele não é um pavilhão tão grande, né? Porque aqui ele fala assim que se localizava ali algumas dezenas de mulheres, né? E a gente tem um outro livro do André, eu não vou lembrar o nome, porque eu sempre confundo os livros, mas que ele fala, eu não sei se é em Mensageiros, se é em Missionários, se é em Obreiros, eu não sei, não lembro. Mas que ele fala de uma enfermaria, né, que conta com mais de 1.900 leitos. É uma coisa assim imensa, né? Ali não são dezenas, lá são centenas, são milhares, né, de leitos e tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo prezando para o equilíbrio e a recuperação das pessoas. Mas ainda assim, o pavilhão é grande, porque ele conta com dezenas de leitos, né? E todos eles ocupados. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção. É aquilo que eu estava falando do magnetismo. A gente se busca, gente, a gente se encontra. E a gente se encontra quando nós estamos preparados para o encontro. Não existe nada fortuito, não existe nada que seja colocado por Deus, na sua infinita bondade, como algo assim ao acaso. Para começar, que a gente sabe que não existe acaso, né? Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa. A mente da gente não nos engana, né? Ele foi atraído por ela, né, por um magnetismo. Que magnetismo é esse? Eles tinham um passado, eles tinham uma história juntos, né? Eles tinham uma história. Então, aquela história, mesmo que fosse num momento de juventude, gente, não tem jeito. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos, tudo o que nós pensamos, está registrado em nós. E lembrando, né, que o título se chama Quem Semeia Colherá. Então, assim, a semeadura, ela é livre, né? E a colheita é uma obrigação. Então, quando ele viu que era ela, quem era ela? A mente dele revelou imediatamente, era Elisa. Não tinha dúvida. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz estava modificada pelo sofrimento,
mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para o serviço doméstico. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava, sem escrúpulo, certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Então, aqui ele está dizendo, né, que ele se lembrava dela quando ela chega jovem na casa dele, né, para trabalhar, e que daí a pouco eles começaram a ser íntimos, né? A ser íntimos. Então a gente já viu isso em muita novela, né? Que o patrão vai para a área de serviço, começa a conversar com os empregados, sobretudo quando são jovens, né? Começam a conversar, estreitar amizade, e muitas vezes, sobretudo no passado, isso não terminava bem, né? Recordei o dia em que minha genitora, né, que é a mãe dele, o chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia ela, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. A mãe de André, né, uma mulher responsável, né, uma mulher já madura, não via aquilo com bons olhos, porque sabia que André era um rapaz, né? Um rapaz cheio de hormônios. A menina era uma menina nova, eles pareavam a mesma idade. Tinha tudo para não ficar bom. Tinha tudo para não ficar bom. E aí ela chama a atenção dele para isso, né? Respeite a moça, respeite o trabalho que ela veio prestar aqui em casa, se mantenha distante, né? Porque, gente, a gente tem que lembrar da sociedade da época. Era muito diferente, era algo muito diferente, né? Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Então, tempos depois, Elisa vai embora da casa de André, que era a casa, né, que era o ganha-pão dela. E aqui não entra em detalhes do que aconteceu para que ela fosse embora. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. O que ele está dizendo? Eu esqueci disso, gente. Foi algo que aconteceu na minha juventude, eu não pensava, não avaliava as coisas com critério, e eu esqueci. Passou, eram lances da juventude, né? Ok, tudo bem. Só que a gente vai ver no decorrer do tempo que não está tudo bem. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo.
À minha frente tinha agora Elisa, vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento? Donde vinha? Ah, naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. Aqui ele lembrou, né, do caso do Silveira, que nós também já estudamos lá atrás. E que ele, na época, foi o pai dele que tomou as decisões e ele apoiou o pai e tal. Só que a história, né, de Silveira e dele é diferente. Tinha outros aspectos, né? E, e ele sabia, ele sentia no coração dele que o que ele promoveu junto a Silveira, por mais sério que tenha sido, com Elisa foi pior. O coração dele dizia isso, né? Então ele lembrou do caso onde ele também não agiu corretamente, mas o caso de Elisa doía mais. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Então, aqui ele se sente como uma criança, né, que fez algo, jogou a pedra, escondeu a mão, né, fez algo sério, e ele precisava contar, ele precisava repartir isso com ela. Por que com ela? Porque ele tem uma confiança. Ele estabeleceu com Narcisa uma relação de confiança. E ele vai dizer isso aqui, né? Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. E isso acontece com a gente, né? Tem pessoas que a gente confia de poder compartilhar determinadas ações, determinadas experiências, pensamentos, né? É, e às vezes você tem um nível de amizade e de confiança também com outras pessoas, mas determinados assuntos você não consegue abrir com todas as pessoas. Não é com qualquer pessoa, porque ele não está colocando o ministro e o Tobias na condição de qualquer. Ele está dizendo que ele se sente confortável em falar sobre esse assunto com a nossa querida Narcisa, que é a querida dele, né? Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, né? Então ele está dizendo aqui que ele confia em Narcisa, né? O filho, o filho, o filho confia na mãe. Ele tem uma relação com ela de mãe e filho. Ele confia nessa mãe, né? E ele confia assim, sossegadamente. Não tem nenhum interesse, não tem nenhum nenhum apelo sensual, não tem nada. É uma relação de mãe e filho. Ele confia nela. Voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história.
Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né, que é a descrição de Narcisa sobre o acontecido, né? Ela é discreta e ela fala, olha, eu conheço o seu martírio moral pela, por mim mesma, pelas minhas experiências, que não são diferentes das suas, e falando em experiências no campo dos sentimentos e no campo da sensualidade, da sexualidade, a gente não difere de ninguém. Né? A gente caminha muito lado a lado, muito parecido. Né? Os erros que alguns já cometeram, pode não ter sido cometidos por todos, pode, mas tem os adendos, né? Tem os as situações que se assemelham. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos cheios de ontens, né? A gente não tem várias vidas, a gente tem uma vida cheia de momentos de aprendizado. E até a gente aprender, o que não é uma coisa fácil, que acontece com rapidez relativa, porque não acontece, a gente cai muito. Então, a descrição dela era por quê? Porque ela não ia trazer à tona uma coisa que era séria, que estava martirizando ele. Não precisava, né? Esse espírito de curiosidade por curiosidade, que não traz nada, que não oferece nada de bom, é desnecessário. E outra coisa, falou de relações humanas, gente, falou de relações emocionais, envolvimentos sensuais e sexuais, é tudo muito parecido. Né? É, e aí ela diz: entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Por que ela fala resgatar, gente? Porque a colheita, a semeadura, ela é livre, né? A semeadura é livre, você pode ir, vai indo, vai indo, vai indo. Mas chega um momento que aquelas sementes, elas vão germinar. E a responsabilidade da colheita não é de nenhuma outra pessoa, a não ser de nós mesmos, né? Isso é um artigo da lei divina, é artigo da lei. Então, por exemplo, nada nos isenta da justiça divina. Nada nos isenta. Então, resgatar, reparar é uma obrigação que é nossa. E se ele está tendo a oportunidade de encontrar com essa pessoa nesse momento, é porque ele já tem couraça para aguentar. Ele tem estofo para isso. Porque, do contrário, esse encontro não seria dado a ele agora, não é mesmo? Então, vendo a minha indecisão, ela prosseguiu: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. A semeadura é livre, André, e a colheita é obrigatória, é lei, né? Tudo, tudo que a gente semeia, seja bom, tanto melhor se for. Seja ruim, também será, porque nós ainda somos imaturos, imprevidentes, ainda não entendemos a lei de amor, e dentro da lei de amor tem vários artigos, né? Respeito, tem, tem a caridade, a fraternidade, tudo isso está inserido na lei
de amor. Então, todos nós semeamos frutos bons e ruins pelo caminho. Então, não se amofine. Coragem, né? É o que ela está dizendo para ele. Coragem. Agora é a hora de começar a colocar os pingos nos is. Essa afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Porque quando nós estamos preparados para reparar o mal, quando nós estamos preparados para reparar o mal que praticamos, surgem as oportunidades. Isso é uma lei divina. Ponto. Não tem conversa, né? Bem-aventurados os devedores em condição de pagar. Por que bem-aventurado, gente? A gente tem que lembrar que bem-aventurado é a criatura que é feliz. A criatura que é feliz, ela é bem-aventurada. E uma criatura feliz, quando ela chega no ponto da sua existência espiritual, da sua encarnação, que ela é visitada por desafios, por dores, por situações difíceis, né? Ela tem que dar graças a Deus, porque ela já está em condição. Dali para frente, é caminhando e avançando, dali para frente. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Reparar. Primeiro você repara. Como que você repara? Você repara beneficiando, fazendo tudo o que você pode, tudo que está em suas mãos, à altura das suas possibilidades, para ajudá-la, para socorrê-la. É assim. Esse é um princípio da reencarnação, né, gente? É um princípio da reencarnação, que a reencarnação oferece para a gente essa oportunidade, né, de beneficiar os nossos desafetos e de sermos beneficiados por eles também. Porque a gente vai ver aqui na leitura que ninguém erra sozinho, né? Então, mas é importante ela dizer isso para o André, porque senão o André vai com aquele espírito, né, de resolução, vamos resolver, que na verdade tem muito a ver com o nosso temperamento ainda, né, imaturo, da gente colocar as coisas na frente, sem pesar as situações. Então ela chama a atenção dele, olha, beneficia ela primeiro. E a hora que o êxito desse beneficiamento chegar, aí sim, aí é outro momento, é outro processo. Narcisa é muito sábia, né? Então é bom a gente ser orientado por pessoas sábias, pessoas que pensam com clareza, quando a gente ainda não consegue fazer isso. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Elisa está cega, né? Ela desencarnou com as vistas prejudicadas e ela continua com esse problema nas vistas, que é mais uma condição mental, que a gente sabe, né? E aí a gente vai ver aqui como que essa situação se deu. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém.
é uma frase forte, né? É uma frase forte que Narcisa está dizendo, porque ela está falando de uma tristeza, uma condição de sentimento que envolve aquele espírito, né? Ela tem uma característica triste das mulheres que fracassaram como mãe e acabaram se perdendo em muitos braços, não sendo de ninguém e não tendo ninguém, né? Valoroso, de real valor na vida dela. Aproximamo-nos, aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. André se aproxima, se apresenta, Elisa é receptiva a essa aproximação e também, né, se apresentam. E aí ele diz aqui, havia 3 meses que ela fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei. Aqui é uma coisa interessante, né? Porque o André, quando ele fala interessado em castigar a mim mesmo, ele está falando assim de um sentimento de culpa, né? De culpa, de arrependimento. E a gente, quando a gente está envolvido por esses sentimentos, né? É bem isso que a gente faz. A gente se castiga, né? A gente se castiga, aquela culpa que a gente sente quando a gente sabe que a gente fez coisa errada. A gente sabe. E ele quis usar, né, essa culpa, essa vergonha, esse reconhecimento de um mal feito para açoitá-lo mesmo, açoitá-lo em espírito, para aquilo ali ficar marcado, marcado, e ele não vir a cair mais nisso. Então ele fala assim, né? É, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis. É para não esquecer muito, nunca mais. É para ficar marcado. Eu posso reencarnar em qualquer lugar do planeta, sob qualquer situação. Eu não vou cair mais nisso. Né? E sua história, Elisa, deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignado e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, André responde, né? A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse comerciante é o pai do André, né? Que ela está começando a contar para o André a história da chegada dela na casa dele. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido.
e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Aqui ela está dizendo, contando para ele, né, que quando ela fala aqui, né, quando toda a reação de minha parte seria inútil, ela está dizendo assim, ela já tinha se envolvido com o filho do patrão, né? Ela já tinha retirado as barreiras que o afastavam dela. Eles já tinham estabelecido intimidade íntima, né? Aqueles namoricos, então, que não eram tão ingênuos mais, né? É isso que ela está falando. Já não existia mais uma ingenuidade de uma parte para outra. Então, mesmo que eu quisesse afastar, já não dava mais, né? Eles já tinham, eles já tinham galgado um outro degrau de convivência. E ela diz assim que ela esqueceu criminosamente. O que é esquecer criminosamente? Irresponsavelmente, sem interesse em pensar, em refletir que Deus reserva o trabalho, que ela foi para lá para trabalhar. Ela foi para lá para lutar por uma vida digna, para construir um caminho aonde ela pudesse encontrar afeições felizes e valorosas, para que a vida dela não descambasse aonde terminou. Então, ela não se interessou pelas benesses que Deus ofereceu a ela, né? De entregar a ela um trabalho digno, em um lugar saudável, né? E mesmo que o trabalho que a vida, que Deus promove, que chegue na vida da gente, não seja, naquele momento, para nós, e isso é uma reflexão que a gente tem que fazer para a nossa vida, que as circunstâncias que chegam, mesmo que difíceis, porém dignas, não nos entregue aquilo que os nossos sonhos almejam, é o melhor para a gente. É o melhor para a gente. Se a gente pensasse nisso com mais atenção, com mais critério, a gente não se deixaria envolver pelas insatisfações do mundo, pelas insatisfações que a sociedade, que essa troca que a gente tem com a sociedade, que a gente tem vida de relação, né, com o que está fora de nós. Essas ansiedades, elas não seriam abraçadas por nós. E entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. E aí aqui ela já deu um salto, né? Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono. Então, diante desse relato dela aqui, mesmo que a narrativa não dê conta disso, porque também não precisa, né? É, é, faz a gente pensar que ela pode ter caído na prostituição, né? Porque a gente tem que lembrar o ano que se passa isso. Ela era uma moça jovem que foi trabalhar na casa de família. A gente sabe que era muito trabalho, mas era um trabalho digno. E depois disso, depois que ela sai de lá, né? Que ela fala, conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material. Se ela não tinha um trabalho digno que a oferecesse isso aqui, os meios pelos quais ela conquistaria, né, esse luxo, esse conforto material, seria as formas mais tristes, mais doentes, para que ela fosse apresentada a essa doença, né, a sífilis, ao hospital, ao abandono.
Pois não, o Rosa? Ô, Renata, aí acho que pela própria situação dela falar que ela teve a sífilis é uma doença é, sexualmente transmissível, né? Então, pode-se perceber que ela caiu numa vida de prostituição, né? E nesse caso aí também, na época, né? E não sei, me parece que não tinha cura, né? Não tinha remédio, não devia ter. E também as pessoas, até hoje, quando a pessoa tem sífilis, né? Ainda existe um certo preconceito, né? Então, imagina naquela época, ela fala o hospital, o abandono de todos, né? Então, ela deve ter sofrido bastante sozinha. E outra coisinha que eu queria falar é o seguinte: no capítulo passado, quando André fala sobre a família, né, que a família era sagrada, ele puxado a orelha, assim, né, de que não era só a família que era sagrada, mas todo o ato sexual, né? Então, a gente estava muito mais rápido do que ele pensava, ele foi colocado de frente com a situação, né, que ele realmente fez e agora semeou, né, e agora está colhendo. Era só isso. Obrigada, Rosa. As tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Aí ela continua, né? O abandono de todos, as desilusões, né? E aí a gente pode imaginar de que desilusões é essa que ela está falando, gente? O abandono dos pseudo-amigos, né? Porque os amigos reais não te deixam. Eles podem não ter o que dividir com você de material, né? Mas a companhia deles não é algo que falta. Então ela não tinha relações afetivas saudáveis, amizades sinceras que acolhesse ela, né? Ela em companhia, porque a situação dela de doença permitia apenas o hospital, mas no hospital cabe visitas de amigos, cabe consolo, né? E ela está dizendo que não tinha nada disso. Então, até que ela desencarna. E aí o relata, né? Errei muito tempo. Esse errei aqui, gente, ela está falando de erraticidade, tá? Dela na condição de espírito no plano espiritual, na erraticidade, né? Ela está falando errei, que ela vagou, ela ficou vagando, vagando, caminhando sem direção, né? É, muito tempo, em terrível desespero. Podemos imaginar, né? Podemos imaginar? Não, não podemos, mas podemos fazer uma ideia mediante a tudo que a gente já está lendo, que a gente está conhecendo? Sim. Um dia, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a essa casa de abençoada consolação. Só um minutinho. Pronto, voltou. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei. E ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Porque a gente está lembrando que ele fez, né, desse reencontro algo assim para ele gravar, né, cicatrizar na alma dele. E ele sabe, André sabe, que ele foi o gatilho da queda dela. Gente, isso é
Isso não tem preço, isso é impagável. Você saber que você é o gatilho da queda de alguém, quer dizer, não foi ele que a colocou naquela situação, mas ele propiciou o início desse martírio todo, né. Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. Ela fala e dá nome, né, dá nome, dá endereço, dá CPF, e ele pergunta: "E você o odeia?" Ela sorriu tristemente e respondeu: "No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. A irmã Nemésia tem predicados muito parecidos com a irmã Narcisa, né? Tem que ter, né, gente? Precisa ter. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. E isso aqui é muito, muito interessante porque a Elisa, ela se mostra um espírito muito lúcido, e a gente vê que não é comum de acontecer dos espíritos que passaram, que estagiaram em situações assim muito dolorosas, reconhecer que participaram do erro, da falta, né? Atribuem a falta aos outros. Ela está num patamar diferente. Até mesmo essa colocação dela e a irmã Nemésia conseguir trazer ela à lucidez, mostra mostra a diferença dela que começou, né, quando a vida dela degringolou para essa situação, né, possivelmente dela ficar hospitalizada, muito doente, sem recursos. Então, e ela falar isso: "Olha, para eu odiar ele, eu entendo que eu tenho que odiar a mim também, porque nós 2 erramos juntos, né". No meu caso, ela fala: "A culpa deve ser repartida, não devo recriminar ninguém". Isso é muito, muito bom da gente poder ouvir, da gente presenciar. Fala muito pra gente, né. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. É uma dor pungente. Quando ele fala, eu consigo, não, eu consigo entender, André, quando ele fala, né, desse arrependimento e desse remorso. É uma dor pungente, gente. Ela é intensa, ela é lancinante, ela é lacinante. É lacinante porque uma coisa é você se ferir, mas é impossível na Terra a gente se ferir sem ferir alguém. Porque mesmo que a gente faça isso, a gente diga assim: "Ah, eu estou fazendo isso isoladamente. Eu não quero mais viver e eu vou acabar com a minha vida. A vida é minha, eu tenho o direito de fazer isso porque é o que eu quero. Ok? Ok". Só que a gente não compreende que um ato que é aparentemente isolado, né, porque é um mal que eu estou fazendo a mim, a gente não compreende que aquilo ali fere todo mundo que está no nosso entorno. Se você tem filho, é o legado que você deixou, mas a dor que você não pode dimensionar no coração daqueles espíritos. Se você tem uma mãe e um pai, na mesma proporção para mais, né, porque além de tudo é um coração que ama irrestritamente, ele não consegue lidar com aquilo. Então assim, você saber que você promoveu uma dor, que você foi o gatilho da queda, do adoecimento e até da desistência de alguém, é muito forte. Ouça, minha amiga, falei com forte emoção. Ele está emocionado, né, André tá em prantos. Eu também me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo de agora para frente, né.
E sua voz, disse Elisa, igualmente, ingenuamente, parece a dele. André, sua voz ainda parece a dele. Seu nome é igual, sua voz é igual, né? Só que ela não entende que Deus promoveu um encontro, né? Um encontro de cura para duas pessoas. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. E olha que quando o André fala isso, né? Ele terá, gente, que reparar com Elisa é, toda essa história, toda essa dor, todo esse transbordo de emoções, de situações. Isso aqui não está zerado porque ele viu Elisa, que ele se arrependeu, que ele fez uma anamnese, não. Isso aqui vai demorar muito tempo, essa reparação. Isso vai levar décadas, décadas, até Elisa estiver em condições dela poder saber que esse André é aquele André, ela terá que estar fortalecida, curada, né? Essa chaga terá que estar cicatrizada. E isso pode ainda envolver algumas encarnações. Não é fácil, não. Não é assim. Ah, vou ali, eu coloquei um band-aid com meia hora de conversa, fechou o problema. Não é isso. Não é assim. É um tempo, é o começo de um tratamento. É o começo de um tratamento. Por isso que é reparação. Ninguém repara nada num segundo. Precisa de tempo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Da amizade sincera, porque talvez foi a primeira vez, depois de muito tempo, que ela recebeu um carinho de um homem sem uma conotação sexual, sem um interesse por trás, né? Porque ela sentia ali uma fala verdadeira, um sentimento cheio de verdade e de espontaneidade. Renata, você é demais. Sem nenhum outro interesse, né? Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe, André. Para por aí. Foi isso que Narcisa fez. Porque André já estava praticamente se entregando. Ele já estava extremamente emocionado, extremamente sensível e dorido com aquela situação. Para ele falar mais e por esse primeiro momento, essa aproximação a perder, né, dando a se conhecer, poderia acontecer e não seria salutar, né? Porque Narcisa falou com ele lá atrás, primeiro beneficie ela, ajuda ela. Quando o êxito chegar, né, André? Aí é hora de você se apresentar. Então, gente, terminamos aqui o capítulo 40. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, sim. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, tá, gente? Quiser complementar, por favor, pode ficar à vontade. Alguma observação. Bom, parece que ninguém quer fazer nenhuma observação, né? Tá, foi excelente, Renata. Muito obrigada, viu?
Eu vou dar continuidade, só um minutinho, por favor.